E o problema dessa eleição é que a direita montou, ela tem um script. Assim como você tem um script aí, a minha entrevista tinha um papelzinho para dizer, o script é esse, tem que falar isso assim, 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 assim. Aí tem um script. Então, tem um script para essa eleição, Renato. O script é, vamos discutir tudo que não tem importância. Entendeu? Então, vamos discutir se é o Aécio ou o seu Serra. Vamos discutir se a Dilma, afinal de contas, é ela mesma ou ela é uma Luluzinha atrevida que o Lula inventou de colocar. Entendeu? Vamos discutir se o Serra é mal-humorado e se o Serra é hipocondríaco. Que o Serra é hipocondríaco, eu sei que é. Hipocondríaco? Nossa, o Serra, um dia nós estávamos discutindo lá em casa a questão de ter filho, não ter filho, não ter filho, e ele começou a ter enjoo. Aí ele é terrível. Aí nós vamos discutir isso, e é legal. E o senhor acha, então, que a única forma de cortar este debate falso, que o senhor atribui um debate, um script da direita, é o pessoal ter uma candidatura própria? Para dizer o seguinte, o que faz com 4 milhões de camponeses miseráveis que estão no campo brasileiro? Fugindo tudo para a cidade. O que faz? Esse programinha de assentamento do Lula? Não, tem que fazer uma reforma agrária para valer em toda a propriedade rural acima de 1.000 hectares. Acabou. Se é produtivo, improdutivo, isso não interessa. Tem que redistribuir terra para dar terra para 4 milhões de famílias. Sabe o que é isso? São 80 milhões de hectares de terra. Isso é uma verdade. Doutor Plínio, eu vou pedir aqui o intervalo. Este é um ponto fundamental que eu quero voltar com o senhor, a questão da reforma agrária, porque a crise no campo brasileiro ela não tem fim. Não é? Nós temos hoje um movimento do MST, que é um movimento organizado. A direita, o setor da direita acusa, inclusive, de ser financiado pelo próprio governo. Eu quero tocar no ponto. Não, cometem erros. O senhor foi o ministro, aliás, foi o relator do programa de reforma agrária do governo João Goulart. Esse discurso que o senhor está tendo hoje, que eu daqui a pouco quero questionar, é o seguinte: como fazer essas desapropriações sem maioria no Congresso? Porque, hipoteticamente, o presidente Lula declarou recentemente que no Brasil Jesus Cristo teria que se compor com Judas. Numa alegoria do presidente, que inclusive deu uma entrevista agora numa rede nacional, a Rede TV, e ele explicou que ele quer dizer que no Brasil a complexidade do quadro político brasileiro forçosamente força qualquer ocupante do Palácio Planalto a negociar com quem tem voto no Congresso, não é com quem ele deseja negociar, é com quem ele tem voto. Diante dessa realidade, como é que o pessoal quer fazer uma reforma agrária, que é uma reforma agrária radical, que o Brizola falou nisso em 1961, que a CGT foi às ruas, o Partidão, enfim, a esquerda daquela época, e terminou, historicamente, no golpe militar de 64, no fim das liberdades democráticas, 20 anos de ditadura, repressão, morte, tortura, uma história que a gente já conhece. Eu queria que o senhor falasse daqui a pouquinho, porque este é um ponto realmente fundamental, não é, que o senhor coloca sobre uma questão não resolvida no Brasil, que é a reforma agrária, que é até uma bandeira do próprio capitalismo. Né? Não sei por que o capitalismo brasileiro não incorpora a reforma agrária. A gente faz um rápido intervalo em uns 50 anos de atividade de vida pública na história política deste país. Doutor Plínio, o senhor foi relator do projeto de reforma agrária do governo João Goulart. Dizem que o governo Jean caiu em parte por mexer nessa questão da reforma agrária e por uma lei de remessa de lucros, que mexeu com o grande capital das grandes empresas, Foram etc. 3 coisas que derrubaram, foram 4. Mas a que quebrou mesmo foi a reforma agrária. Na época, qual era o partido do senhor? Mas não esse PDC do bondinho daquele cara. Sim, ali, sim, não. certo. É um outro PDC. Essa é uma sigla que existe. Era um PDC Como o PTB de hoje não é mais o PTB daquela época. Era um PDC de gente decente, era tudo meio, mais ou menos. Era democrata cristão. E tal, mas era gente correta. E, sim, então ele caiu por quê? Primeiro, ele caiu por causa das desapropriações das empresas de elétricas estrangeiras. Segundo, por causa da CGT, porque os operários resolveram fazer uma central. Terceiro, por causa da lei de remessa de lucros. E quarto, por causa da reforma agrária. Eu estava na sessão, eu era o relator, né, em que se rompeu o acordo entre o PSD e o PTB. Foi o acordo dessa sessão. Tá? Que seguravam, sustentavam o governo. O nosso lado era o Brizola, era o Bocaiúva, eu, e do lado de lá era o Bilac Pinto, o Pedro Aleixo, o Tancredo e o Ulisses Guimarães. Aí que eles romperam, entendeu? E quando rompeu, aí a base política do Jango quebrou.
Foi uma tentativa séria, uma tentativa importantíssima, tanto foi importantíssima que os militares em seguida fizeram uma lei de reforma agrária. Em seguida, porque o campo estava realmente conflagrado. Chamado Estatuto da Terra. Exatamente, eles fizeram para... Lá para as tantas, se falou na história do mensalão. E o presidente, primeiro, afirmou que o mensalão foi a maior armação para se dar um golpe neste país e contra um governo, no caso, o governo dele. E lá para as tantas da entrevista, ele chegou a declarar, o repórter, o jornalista Kennedy Alencar, da Folha de São Paulo, que ele mandou um recado cifrado através de um interlocutor, que ele não revelou o nome, para os supostos golpistas, de que se não tentasse, porque a crise institucional seria sem precedentes. Dando a entender que usaria a sua força midiática junto à população e tal. O senhor falou aí que o governo do PSOL mobilizaria as massas. Por que o Lula, o PT, não mobiliza as massas para algumas questões que antigamente a esquerda mobilizava? Isso é o que se critica hoje muito do PT. O PT era um partido que mobilizava as massas para discutir as questões. Hoje tem um presidente, o mais popular da história, 80 e tantos % de popularidade. O Lula é um fenômeno de comunicação com o povo. Mas, no entanto, esse fenômeno não mobiliza a massa para, por exemplo, essas bandeiras, para discutir essas questões. Você acha que esse é o ponto que o presidente vai ficar devendo na sua biografia? Porque não tem coragem. Porque você não faz política só com boas ideias, nem com bom discurso, nem com boas maneiras. Você faz política com coragem. A coisa mais fundamental para um chefe de governo é a coragem. Entendeu? E o Lula não tem coragem. Ele não tem peito para enfrentar a burguesia. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. É triste dizer isso, porque é uma grande liderança popular. Entendeu? É inegavelmente que tem qualidades extraordinárias como político, mas não tem coragem de enfrentar, não enfrenta. Entendeu? E teria que enfrentar. Esse é que é o problema fundamental. Entendeu? Ali, por exemplo, que tinha um complô atrás. Mas que complô, meu Deus do céu? Que complô? Pois a troco do que a burguesia havia de querer tirar o Lula do governo? Pois ele faz a burguesia ganhar muito mais do que os governos da burguesia. Caso ele é dos muito banqueiros. melhor para a direita do que o Fernando Henrique. Entendeu? Ele faz com muito mais. Aí, nesse negócio do mensalão... Mas se fosse assim, a burguesia estaria apoiando a candidata dele, e não é isso que se nota. Não, mas aí é porque é o seguinte, quem que vai fazer... Porque você sabe, a burguesia brasileira hoje... Aliás, nós não temos burguesia, né? Burguesia é uma maneira, uma forma de dizer. O que tem é o seguinte, é uma classe parasitária que comanda o Estado, comanda as empresas, etc. E ela renunciou a qualquer propósito de uma burguesia, porque a burguesia é muito violenta, é muito exploradora, mas ela tem qualidades. A burguesia foi muito revolucionária. A Revolução Francesa. Né? O Marx tem descrições da burguesia que você até pensa que ele está a favor da burguesia, porque ela foi revolucionária. Aqui não. Aqui o burguês é um bicho que nasceu às costas do Estado, viveu a vida inteira à costa do Estado. Esses industriaizinhos que inventaram aí, é tudo industrialzinho do Banco do Brasil. Do BNDES. Tudo do BNDES, tudo, entendeu? O Getúlio que nomeou todos eles, deu dinheiro para todos eles, depois ficaram com eles. E hoje eles renunciaram até a ser uma burguesia nacional. Eles são corretores de negócios. Então, quem vai fazer a corretagem do pré-sal? O grupo da Dilma ou o grupo do Zé Serra? É isso. Entendeu? Aí tem uma divisãozinha, mas não tem perigo. Mas eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, nós temos relações com os Estados Unidos, que é país para criar mais problema com os direitos humanos que os Estados Unidos, nós temos. E que história é essa? Que história é essa de você achar o seguinte, o Irã não pode ter bomba atômica? Não, ninguém pode ter bomba atômica. Mas se os Estados Unidos têm bomba atômica, se Israel tem bomba atômica, o Irã tem direito de ter bomba atômica. Nós precisamos parar com essa hipocrisia, Na verdade, tá aí uma coisa que o Lula não errou, é de falar bem do Irã e dizer que ele tem esse direito. E tem mesmo. E eu queria, aproveitar isso, estou falando para o Brasil inteiro.
nós precisamos começar a ser mais verdadeiros. Os Estados Unidos é um país ditatorial e nós temos relações com eles. Por que não com o Irã? O senador Aécio Neves representou em Washington o Senado na entrega do prêmio John Klug ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A homenagem, ocorrida nos Estados Unidos, é de autoria da Biblioteca do Congresso Americano e Fernando Henrique é o primeiro intelectual latino-americano a receber a premiação. Eu vou voltar na pergunta que você fez, que você considera a pergunta fundamental. Fernando Henrique Cardoso governou esse país 8 anos. Ele não está presente hoje nem num panfleto de deputado estadual. Não aparece no programa do meu adversário e ele não está aqui para defender os 8 anos. Também não está aqui para defender os 12 anos do governo do PSDB. As razões da ausência é exatamente a dificuldade que eles têm de explicar para o povo o desastre que foi o período Fernando Henrique Cardoso e os 12 anos do PSDB, especialmente em segurança e em educação no Estado de São Paulo e na saúde. Eu perguntaria a sua visão sobre a saúde de São Paulo, sobre a educação de São Paulo. Olha, ô Aloysio, eu tenho aqui na minha mão um negócio da Unafisco aí, que mostra o seguinte: em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%, o Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. Ô Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Hã? Eu não sei porque que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? Se o gasto em São Paulo do governo federal é exatamente este. Dados da Unafisco, auditores da Fazenda Federal, auditores da Fazenda Nacional. De modo que eu nem uso meu tempo inteiro aqui. Você responde. Candidato Aloysio Mercadante, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O tempo que ele me deu. Não, 1 minuto para a réplica. Olha, primeiro, Plínio, nesses 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eles quebraram o país, levaram para o FMI, endividaram interno e externamente o país, privatizaram 76% do patrimônio público e conduziram o país para uma crise econômica e social sem precedentes. Nós tiramos o país da FMI, reduzimos a dívida externa, a vida do povo nunca teve tão barata como está agora, a inflação está abaixo de 4%. Nós criamos em São Paulo, só em programas sociais, investimos 2 bilhões e 400 milhões de reais esse ano. 2 bilhões e 400 milhões de reais. 1 milhão e 100 mil famílias têm direito ao Bolsa Família. O salário mínimo é o melhor poder de compra dos últimos 30 anos aqui na nossa capital. Criamos 388 mil novas casas populares, o governo federal em São Paulo. Abrimos 72 mil vagas no ensino público gratuito, que os 3 milhões de jovens que fizeram o concurso do Enem hoje estão disputando e que não tinham chance de estudar de graça e têm. Criamos 5 novas faculdades federais e uma universidade federal gratuita. Abrimos 6 escolas de ensino profissionalizante. Isso tudo o Lula fez sozinho, porque o governo do PSDB não foi capaz de... Tempo esgotado, candidato Aloysio Mercadante, muito obrigado. O candidato Plínio de Arruda Sampaio, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Esse sistema é assim. Fez 5 universidades. Quantas precisava? Não sei. Fez 375 mil casas. Quanto precisava? 1 milhão e 400. Quer dizer, o que precisa ver é o seguinte, Aloysio, precisa comparar um com o outro. Está aqui, ó. Está aqui. Unafisco. Depois, se quiser, é que é pequenininho. Mas está aqui. Gastaram exatamente o mesmo. Eu só achei curioso que você agora não falou no Risco Brasil. O Lula baixou o Risco Brasil. Outro dia você usou ele forte. Hoje você tomou cuidado. Por quê? Porque o Risco Brasil não é o risco do brasileiro, é o risco do investidor no Brasil, é o risco dos Soros, é o risco dos fundos de pensão dos Estados Unidos. O risco do brasileiro é outro, é que o Soros tire o dinheiro daqui e aí a Bolsa Família vai para o brejo, porque esta economia é profundamente vulnerável.